Jesus vai nos perguntar: estamos sendo capazes de renunciarmos a alguma coisa por causa dele? Seguir o Senhor, muitas vezes, não é tão simples assim. Mas tudo aquilo que renunciarmos por causa dele, teremos como recompensa o céu. Vamos ouvir. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. É interessante que Jesus, ele coloca para nós que é para primeiro calcularmos. Se queremos segui-lo, Jesus é muito pé no chão, muito verdadeiro. Ele não ilude as pessoas. Você quer me seguir? Primeiro calcula, para ver se você tem condições de chegar até o final. Porque para seguir o Senhor e não chegar até o final, não resolve nada. Então, primeiro calcular, você está disposto, não é que a gente não tenha condições, você está disposto a renunciar por causa do Senhor? Ou aí, olha que pergunta interessante, ou você ama a sua vida mais do que a mim? Ou você ama os seus parentes mais do que a mim? Ou você ama alguma coisa mais do que a mim? Porque se você amar, você não é digno do Senhor. E amar até mesmo as renúncias, os sofrimentos. Porque quantas vezes a gente quer seguir o Senhor, mas não queremos a cruz. Queremos seguir o Senhor, mas um Cristo ressuscitado, glorioso. A cruz, não. É aquela história, né? Quando a gente está bem, estamos arrodeados de pessoas. Quando estamos mal, some todo mundo. E o Senhor vem dizer isso, que a gente precisa estarmos dispostos a renunciar a tudo, porque o Senhor, na verdade, ele é a pérola preciosa. Só que tem uma coisa, eu não posso renunciar viver o Senhor e continuar sendo o mesmo. Aí que tá. Às vezes eu quero seguir o Senhor, mas quero continuar nas paixões. Quero seguir o Senhor, mas
só quando sobra tempo, que eu vou na missa, que eu rezo, que eu busco a Deus, porque muitas vezes a festa é mais importante, o lazer é mais importante, então acaba que as coisas do mundo, elas são muito mais importantes do que as coisas de Deus. Aí eu nunca seguirei o Senhor de verdade. Então, para seguir o Senhor, muitas vezes eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar a crítica. Tem uma pergunta interessante: aquele que amar sua própria vida mais do que a mim vai perdê-la. O que é isso? Quantas vezes a gente tem medo das pessoas falarem mal de nós? Quantas vezes a gente não quer renunciar a nossa vontade, só queremos os prazeres. Então, aquele que quer seguir o Senhor, mas não quer renunciar a nada, nunca vai seguir o Senhor. Então, a palavra de hoje está bem clara. Você quer seguir o Senhor, você terá o céu, mas as renúncias são necessárias. É igual a gente ter uma profissão. Você quer ter uma profissão, você tem que se dedicar a ela. Você tem que renunciar a muita coisa. Você tem um casamento, quantas coisas você tem que renunciar por causa do seu casamento? Você vai criar um filho, quantas noites você vai perder, entre aspas, para poder cuidar bem de um filho? Assim é com o Senhor. Imagina o Senhor que tem o poder de te dar a vida eterna. Então, toda renúncia que a gente fizer por causa dele, ainda é pouco diante da grandeza que ele tem para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.